Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, que está com rinite, sinusite, faringite e outras ites que surgem aí nos meados de junho. Pois é, agora inverno, né, gente? Acontece o que? Os vírus, né? Acontece em outros momentos também, mas... Mas agora é um festival de it que eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas olha só, antes de qualquer coisa, apoia.se/Abominável Podcast. Vai lá, seja feliz e nos faça feliz também. Você pode apoiar a partir de R$9. Você já começa a participar das recompensas e ser um apoiador deste programa é algo que vai te fazer uma pessoa realizada. Olha só que coisa. Pense nisso. Hoje, qual que é o tema? Epidemias. Então, quando a gente preparou a pauta para esse programa, é claro que muitos filmes sobre epidemias são filmes também de zumbis. E a gente pensou, não vamos colocar zumbis, porque zumbi é uma coisa. Outra coisa, entendeu? Porém, vamos abrir exceção. Se a gente abre sempre exceção para falar desse filme é porque ele realmente é bom e a gente quer que você assista. Tô falando de um filme de 2021, chamado The Sadness. Pelo amor dos seus filhos, assistam a esse filme. Ele é maravilhoso, ele é brutal, ele é sem dó, ele é chocante e mostra uma mutação do vírus da raiva, que misturou, sabe Deus, com não sei o quê, e tá deixando as pessoas muito malucas por aí. E aí elas saem meio zumbizão. Mas não é que elas estão, sei lá, mortas e... Não, elas estão com esse vírus doido aí. Só que o comportamento de uma pessoa com a raiva, no caso deste filme, é algo que se assemelha muito a um zumbi. É um filme maravilhoso. Sangue, mas tem sangue nesse filme. Olha, que delícia de assistir The Sadness. Se bem que eu acho que os últimos 15 minutos ficam devendo um pouco, né? Mas não tira a obra maravilhosa, a obra-prima, que são os outros minutos que antecedem o final. Então vale a jornada, assista The Sadness. Outro filme que não é de zumbi, mas lembra um pouco zumbi, é o Cabana do Inferno. É uma trilogia, tá? Saiu o primeiro em 2002, o segundo em 2009. O de 2014 é um prequel, ninguém viu, então não perca seu tempo, porque ficou por isso mesmo. Mas o de 2002 e o de 2009 é muito bom. O de 2009 é meu preferido. Não sei se o Rodrigo concorda. Na verdade, eu acho que eu só vi o de 2002 e eu tô com o de 2009 para ver faz tempo. Ou eu vi e não lembro. Mas o de 2002 é dirigido pelo Eli Roth. E o de 2019 é o Ty West, nosso queridinho aí dos últimos 2 anos aí. Sim, é muito legal esse filme. O de 2009, por exemplo, se passa numa festa, esses bailes de adolescente, sabe? Se passa num baile desse. Na verdade, eles não são zumbis, mas tem um vírus aí rolando, contamina a água. A pessoa bebe a água, logo ela pega o vírus. E ela meio que se desintegra, assim, é um negócio... Vai desmanchando, né? Ela vai desmanchando, é um negócio maravilhoso, cai uns pedaços do corpo da pessoa. É muito legal esse filme. Cabana do Inferno, Cabin Fever, é o nome em inglês, procurem. E aí, nas exceções, Rodrigo, entra um filme que é um remake do filme do George Romero. É um filme de 2010 chamado The Craziest, A Epidemia. Né? Original. Mas ainda conseguiu ter um nome em português mais... melhor, né? Um nome melhor em português do que o original, que é Exército de Extermínio. Mostra uma toxina desconhecida que transforma os moradores de uma cidade em pessoas malucas por sangue. E aí, na tentativa de conter essa epidemia, eles isolam, né, a cidade, né, as autoridades e tal. E aí, os não contaminados precisam dar um jeito de escapar do pandemônio que virou esse trem. É um filme bem interessante, eu gosto desse filme, sabia?
É bem bom. Eu gosto do original bastante, mas o remake é bom também. Tem um episódio do Arquivo X que tem um mote parecido. Que o governo faz teste com substâncias na água ali, né? De um reservatório. E uma cidadezinha pequena ali começa também... O pessoal começa a ter uns surtos de raiva, né? Uns ataques de raiva que explodem em violência e tal. E ninguém consegue explicar. E aí o Mulder e a Scully vão pra lá investigar e tal. É bem parecido. Então, assim, gente, é zumbi, mas não é zumbi, então entra na parte de exceções aqui deste episódio. Vamos seguir, então, agora para as menções honrosas. Isso porque tem muito filme de epidemia, gente, não tem como, né? É um leque muito grande. Quando você lembra de epidemia, você lembra de um filme chamado Epidemia, que saiu em 1995 com Dustin Hoffman. Vocês lembram desse filme? Óbvio que vocês lembram. Dustin Hoffman é o chefe do departamento de pesquisas. E aí ele está investigando uma nova doença mega contagiosa que mata em pouquíssimo tempo e já dizimou um acampamento militar na África. E aí um macaco foi levado de forma clandestina da África para os Estados Unidos. Ele estava contaminado. E aí a população de uma pequena cidade americana começa a apresentar os mesmos sintomas da doença, e aí o cara tem que tentar resolver, e aí tem a coisa do governo e tal. Não é necessariamente um filme de terror, ele é mais um filme de suspense, um drama e tal, mas é um filme que todo mundo lembra quando você fala de epidemia, não tem jeito. E tem um ator muito conhecido nesse filme, que é o macaco, que fez o papel do Marcel, acho que era Marcel, o nome do macaco do Ross em Friends. Era o mesmo macaco? É o mesmo macaco. Olha, a gente tem um aí. macaco ator. Se você não viu, procure, é bem legal. Outro filme também de epidemia que a gente sempre lembra e que também não é de terror é Os 12 Macacos, falando em macaco. Olha aí, falando em macaco. Os 12 Macacos, que também saiu em 95. A gente tem Bruce Willis, a gente tem Brad Pitt nesse filme. E o filme se passa no ano de 2035, quando um sujeito aceita a missão de voltar ao passado para tentar decifrar um mistério, né, envolvendo um vírus mortal que atacou grande parte da população. E aí esse cara quem é? Bruce Willis. Ele vai voltar. Encontra com quem? Brad Pitt, que tá completamente louco no filme. Tá maravilhoso. A direção é do Terry Gilliam, que fez parte do Monty Python e é um baita de um diretor. Ele é muito bom. Eu sou meio suspeita para falar de Monty Python. Eu gosto tanto que eu tenho tatuagens do Monty Python no meu corpo. Mas, realmente, Terry Gilliam, ele é um cara genial. E Os 12 Macacos é muito bom. É um filme pop. Tá fácil de encontrar nos streamings da vida ou na vida propriamente dita. Não é um filme de terror, mas é um filme que vale a pena ver. Esse próximo, de Menção Honrosa, também não é um filme de terror, mas para mim é o pior filme de todos, que é O Ensaio sobre a Cegueira. Julianne Moore, né, lembrando, direção de Fernando Meirelles, que mostra uma epidemia de cegueira que atinge uma cidade, que surge do absoluto nada, o negócio espalha para o país inteiro, e aí os afetados são colocados em quarentena, os serviços que o Estado oferece começa a falhar, e aí as pessoas começam a lutar para sobreviver. E aí a gente volta a ser o quê? Irracional, né? A gente volta a agir por instinto e dos piores possíveis. Tem cenas horríveis nesse filme, é um tema pesado, né? E aí, nessa situação maluca, só tem uma pessoa que consegue enxergar, que é a Julianne Moore. E aí, então, juntamente com um grupo ali de pessoas que estão dentro de um hospital, eles tentam se reconectar, tentam, enfim, seres humanos novamente, né? Porque essa epidemia transformou a humanidade em qualquer outra coisa. É bem legal, mas é pesado esse filme, gente. E é legal isso, o lance da cegueira, fazer com que as pessoas lutem por seus direitos, enquanto estamos todos cegos e não lutamos por nossos direitos hoje em dia. Então, assistam o Ensaio sobre a Cegueira. E outro filme, pra gente fechar nossas menções honrosas aqui, que todo mundo resolveu assistir durante a pandemia. Eu não vi, porque eu achei que era too much. Porque quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu fiquei limpando a mão o tempo inteiro. Cara, esse é pesado. E eu falei, cara, eu não vou assistir esse filme de novo na pandemia. Mas muita gente viu, eu tô falando de Contágio, o filme de 2011,
Cara, que filme desesperador. O que eu acho legal no Contágio e assustador ao mesmo tempo é a facilidade com que a gente percebe que isso se espalha. Como isso se espalha, assim. E que se isso realmente acontecesse, a gente já tá muito pior do que a gente esteve com a Covid-19. Vários personagens ali que você vai acompanhando no meio dessa bagunça toda desse vírus mortal que atingiu o planeta inteiro e a comunidade médica enlouquecida para tentar encontrar a cura, alguma coisa ali que resolva, que freie essa epidemia. Eu acho que do que a gente viveu com a Covid é o que chega mais próximo, né, Rô? Foi até por isso que muita gente começou a ver, porque a gente já fazia, sei lá, uns 100 anos que não teve uma epidemia tão grande como a do Covid-19, e muita gente não entendia como que funciona, a coisa do isolamento. Então, esse filme ele é muito realista nesse sentido, assim. Ele mostra como é monitorado, como é isolado, que é os primeiros pacientes, a busca por uma vacina, por uma cura, como as pessoas enfrentam quando os seus entes queridos, né, estão doentes, como elas estão tentando se proteger. Ele foi, né, realmente quase uma cartilha aí no começo da pandemia em 2020. E ele é desesperador, né? Claro que o Covid-19 é um vírus horroroso que matou muita gente, mas o vírus do contágio ele é um pouco pior, se é que pode dizer isso. Ele é um pouco pior, né? E é assustador, assim. É um baita filme. E eu acho que por ele ser tão didático e tão parecido com a nossa realidade, eu não quis rever. Eu prefiro as epidemias do cinema de ficção mesmo, porque essa tá muito perto da gente. Esse é muito realista. Esse é muito realista. Bom, antes da gente entrar nas nossas dicas propriamente ditas, eu quero falar da Darkflix Plus para vocês, porque a Darkflix é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Como é que você acessa? Pelo celular ou tablet, através do aplicativo, ou você entra no site darkflixplus.com.br. E aí você assina o serviço por R$ 9,90 por mês e vai ser feliz, vai se divertir, porque todo dia entra filme novo na Darkflix. Hoje, dia 23, que é o dia que esse podcast vai ao ar, entrou o quê? Drácula. Qual Drácula? De Bela Lugosi. Aquele que a gente estava falando programas passados. Aquele chuchuzinho. Aquele chuchuzinho, aquela coisa deliciosa. Tá lá pra você assistir. Dia 24 entra Vida e Morte de uma Gangue Pornô. E aí você fala assim, nossa, mas é um filme adulto? Não, é um filme que ele é descrito como mais bizarro que o filme Sérvio. Sabe aquele filme Sérvio que a gente falou também, 2 programas atrás? Que é um filme proibidaço, porque ele é muito pesado. Então, é essa linha que segue a vida e morte de uma gangue pornô, tá? Dia 25, o Eremita Canibal. Eu nem vou destrinchar sobre o que é esse filme, porque ele é autoexplicativo. Título de estudo. Eu não preciso falar mais nada, não é mesmo? E aí, dia 26 entra Nasce um Monstro. Dia 27 entra Monstros. Dia 28, Risada Macabra. Quem ri por último, às vezes, morre, né? Ou não entendeu a piada. Ou não entendeu a piada. Quinta-feira, dia 29, Viagem ao Planeta Proibido. Enfim, coisas maravilhosas. Todos os dias tem novidade na Darkflix Plus. Não perca tempo, assine o serviço, seja feliz. E a gente sempre vai falar aqui e contar as novidades para vocês da Darkflix. Tem muitos filmes que vocês não viram. Ai, só porque você fez essa piada, eu vou deixar você começar. Pode dar o seu primeiro. Vou começar com o Enigma de Andrômeda, um filme lá de 1971, que mostra um satélite espacial que cai numa pequena cidadezinha e ele traz, né, a colisão dele espalha pela região uma bactéria fatal que veio do espaço, ali alojada nesse satélite, e ela começa a matar todo mundo na região. E aí, enquanto está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, todo mundo tentando se proteger, uma equipe de cientistas trabalha num laboratório ali no subsolo tentando encontrar a cura. É um filme nessa linha aí que a gente comentou e tal, mas ele
por ser um filme de 1970 ali, ele tem uma pegada meio ficção científica, meio um filme de terror ali, com um pezinho tentando ser realista, mas é um clássico. E eu acho legal que aqui a epidemia veio do espaço, né? Era uma preocupação pós-corrida espacial ali, né? Tipo, muita gente falava isso, tá, até hoje, né, tem esse problema. Tipo, o que a gente vai fazer com o lixo que tá lá, né? Quais problemas podem acarretar? E aqui o cara já foi lá, já chegou, falou, então, e se? E se rolar um negócio pior? E se lá ele sobe e desce trazendo alguma coisa, né? Não deixa de ser um alienígena, né? Mas microscópico e tão perigoso quanto uma criatura qualquer, hein? Falar pra vocês de um filme que é parecido com esse. Quer dizer, não muito, mas vem do espaço também. Tô falando de Invasores, um filme de 2007 que tem Nicole Kidman e Daniel Craig nos papéis principais. E aí conta a história de uma colisão de um ônibus espacial que fez com que alguma coisa alienígena entrasse ali nos destroços desse ônibus, e aí caiu esse trem na Terra e começou, então, a se perpetuar entre os seres humanos. O que acontece com essa epidemia alienígena? As pessoas ficam meio, sei lá, elas perdem a empatia, vamos assim dizer. Elas perdem traços da humanidade, coisas que são características nossas, assim. A pessoa fica ali fria. Quando é que você pode ser contaminado? Durante o seu sono, quando você está dormindo. E aí, à medida que a epidemia está se espalhando, está ficando cada vez maior, assim, fica difícil saber quem está infectado ou quem não. Porque não é um zumbi, não é uma pereba na testa que a pessoa vê que... Não, são comportamentos estranhos que diz que aquela pessoa está com um negócio alienígena ou não. E aí, como é que você faz para saber? É o grande dilema de Nicole Kidman e Daniel Craig. Eles estão tentando sobreviver. E aí, a personagem da Nicole Kidman precisa ir atrás do filho, enfim. Ela precisa ficar acordada o maior tempo possível. Porque ela não quer se contaminar. E tem todo o desenrolar do filme. Eu acho um filme muito curioso. É um filme que tem umas reviravoltas ali, umas coisas... E é bem interessante, tá fácil de ver, porque é um filme com ator famoso, assim, é um filme pop, você deve encontrar em algum serviço de streaming ou facilmente na vida. E esse aqui, ele é um remake de uma história que já foi refilmada, acho que umas 3, 4 vezes, né? Porque ele teve uma versão nos anos 50, que era Vampiros de Almas, depois nos anos 70, que eram Os Invasores de Corpos, nos anos 90 ele teve mais um, que eu não lembro agora como que chama, e agora é esse. E basicamente tem essa linha de nós contra eles, como vamos descobrir quem são eles, né? Nos anos 60 ali, os 60 e 70, ele tinha uma pegada Guerra Fria, né? Então era uma metáfora para tal da invasão comunista, né? Um medo que não existe mais, felizmente, e que aqui, em 2007, eles tratam como sendo uma coisa que me parece muito um medo dessa coisa da internet, assim, como a internet mexeu com as pessoas e tal. Eu confesso que eu não... Para mim, ele já não trata, né, da Guerra Fria e tal, mas eu não consegui entender exatamente o que eles queriam colocar aqui. Então eu acabei indo pela questão da internet, porque é um filme de 2007, mas todos eles são bons, assim, vale a pena você pegar e fazer logo uma maratona com os 4 filmes, cada um pega aspectos diferentes e tem coisas diferentes a acrescentar. Gosto muito dessa história. Vamos assistir, porque o Rodrigo vai falar de um agora que a gente não recomenda. Agora eu vou falar de uma obra-prima que já falamos mais de uma vez neste programa e merece ser lembrada sempre como um alerta. O filme de M. Night Shyamalan, de 2008, Fim dos Tempos. Essa belezura. Um filme com o pior caso de casting da história do cinema. Começa a rolar uma epidemia de suicídio, né? As pessoas começam, como você diz, né? Pega, vira e se mata. Pega, vira e morre. Pega, vira e se mata, cara. É muito louco. Pega, vira e se morre. Em vários lugares ali nos Estados Unidos, né? Isso vai se espalhando e vai ficando cada vez mais dramático, cada vez mais intenso. E algumas pessoas acham que isso está acontecendo ali nas cidades, elas fogem pro
pro interior, né? Elas deixam as grandes cidades e vão pro interior, mas elas não estão seguras nem no campo. Então, e nem quem tá assistindo tá seguro. É um filme curioso, porque enquanto eu assistia, eu tive a vontade de pular. Aí uma epidemia que sai da tela, né? E invade quem tá assistindo. Então, uma epidemia super diferente aí, uma epidemia de suicídio, uma coisa que só poderia ter vindo da cabeça de M. Night Shyamalan. Pena que ele não soube fazer. Porque é uma grande ideia. O que você faz com isso? Você estraga essa história. O que você faz com isso? Você contrata o Mark Wahlberg. Cara dos Transformers, Mark Wahlberg e a mocinha bonitinha, que é ruim demais lá. Zoe de Chanel. De um filme dramático sobre uma epidemia de suicídio. Mark Wahlberg e Zoe de Chanel. Pessoas indicadíssimas para atuar nesse filme. Caso você tenha interesse em saber o tamanho do nosso ódio para esse filme, vá lá no episódio sobre o M. Night Shyamalan, que ele tá lá. Tá lá. A gente tá bem mais... falou bastante. Discorremos melhor sobre o tema. Caso você queira sofrer. Agora, é um filme da Coreia do Sul, filme de 2012. Deranged é o nome do filme. Eu não sei o nome desse filme em português, tá, gente? Mas é um filme que mostra que as pessoas, conforme os dias vão passando, elas vão encontrando corpos flutuando na água, tipo rio, lago, essas coisas. Na Coreia do Sul. Eles têm uma aparência, esses corpos, né, uma aparência esquelética, dá a entender que eles morreram porque eles sofreram, né, pegaram uma doença, alguma coisa assim. E aí tudo isso aumenta, né, o mistério aumenta quando os investigadores descobrem que essas pessoas estavam saudáveis. Elas só estavam com excesso de fome e sede, só isso. Mas elas estavam saudáveis. Tudo isso antes, evidentemente, delas morrerem. E tem todo o desenrolar da história. É um filme bem interessante. Eu gosto muito dos filmes de terror da Coreia do Sul. E eu acho que eles sabem fazer. Fica meio, às vezes, catastrófico demais, fantasioso demais. Mas eu acho que essa é a pegada legal mesmo. O filme se propõe a isso. Vamos embora. E eu acho que vale a pena vocês conferirem. Deranged, de 2012. Um filme da Coreia do Sul que também é o país do próximo filme que o Rodrigo vai falar agora pra nós aqui. Nossa, e esse filme que você me contou me lembra de uma história que tinha num livro da época do primário, que era de um bicho, que ele era tão faminto que ele tomava água de um rio e acabava explodindo. Ele explodia? Explodia. Tanta água que ele comia e bebia, era o glutão. Coitado. Você sabe que o sapo é assim, né? Você não pode ficar alimentando o sapo. Senão ele não para de comer e ele morre. É sério. Eu também. Se você continuar me dando, eu quero. O famoso saco sem fundo. Exato. O próximo, qual que é? A Gripe, de 2013, que conta a história de um homem que acaba morrendo de um vírus desconhecido e em pouco tempo, milhares de pessoas ali aos arredores acabam apresentando os mesmos sintomas que ele. O vírus é transmitido pelo ar, não tem cura e mata em 36 horas. Então, né, nesse cenário de pânico, o objetivo das pessoas é sobreviver. E é um filme coreano, né? Como se disse, acaba se tornando um filme exagerado, né? Aquela coisa catastrófica e tal. E ele perde o filho, assim, é sem freio, né? Ele vai, tá todo mundo em pânico, morre em 36 horas. Você imagina uma situação onde a população pode desaparecer, sei lá, em um mês. Mas você imagina uma gripe totalmente... mortal, né? Cura. Mortal, né? Filmes coreanos malucos que a gente adora. Eu gosto, o Rodrigo eu sei que gosta também. Eu acho que o fato deles estarem sempre com essa questão ali da fronteira, de terem passado por muita coisa de guerra, de colonização, de eles terem sofrido muito nas mãos ali dos países que invadiram eles têm esse medo constante ali de que alguma coisa pode acontecer de novo. Mas vão conferir que é legal, vale a pena. Assim como o próximo filme que eu vou falar, que é um filme de 2017, que muita gente torce o nariz. Ai, que filme estranho! Ai, que filme parado! Esse filme é maravilhoso. Se você não gosta, você viu errado. Você vai ter que ver de novo. Tô falando de Ao Cair da Noite. É um filme que se passa num mundo devastado por uma ameaça à saúde, uma epidemia, alguma coisa que ninguém sabe.
Ninguém sabe o que é. E aí a gente encontra um cara com a esposa e o filho que moram ali no meio do mato, numa casa. E eles... a casa toda segura e tal, porque como ninguém sabe o que é, o que está acontecendo, então eles se isolaram ali, eles vivem ali. Até que chega uma família desesperada, umas pessoas ali desesperadas, procurando ajuda. O que você faz? Você abre a tua casa para essas pessoas? Quem são essas pessoas? As pessoas estão contaminadas? O que é essa contaminação? Como se pega esse trem? Ninguém sabe de porra nenhuma. E aí vai gerando o quê? A famosa paranoia. A paranoia vai aumentando, a desconfiança vai aumentando, né? Cada um quer proteger o seu ali. E é um filme angustiante, é um filme desesperador, é um filme exclusivamente sensorial, é um filme que não mostra as coisas. Por quê? Porque não precisa mostrar nada. Só o fato de você entender o que está acontecendo ali é o suficiente para você ficar apavorado. E o quanto isso é próximo da gente. Nossa, eu gostei muito desse filme quando eu vi no cinema. E eu fui com a minha esposa assistir. E a hora que terminou, a gente gostou, mas todo mundo no cinema saiu xingando. Assim, é absurdo. A gente assistiu no interior e aí o pessoal não tá acostumado com esse tipo de filme, né? Tem pouco cinema, poucas salas. E aí, do nada, eles jogam um filme estranho desse, assim. A maioria das pessoas saiu muito cabreira com o filme. Galera saiu pistola do filme. É um filme difícil de assistir. Eu concordo. Tipo, não é uma coisa... não é uma coisa convencional. Mas isso não faz dele um filme ruim. Inclusive, esse diretor, o nome dele que fez o Ao Cair da Noite, é Trey Edward Schultz. Ele tem, gente, 34 anos, vocês não estão entendendo, ele é tipo menino. E ele fez poucos filmes. Ele fez um filme chamado Krisha, de 2015, que é um drama, onde ele atua e a tia dele também atua. E é um filme espetacular. Se passa numa reunião familiar. Vocês já podem imaginar que quando você junta ali a família... o que não deve virar. E é um filme que eles têm os nomes deles mesmos, assim, sabe? O Trey se chama Trey, a Krisha se chama Krisha de verdade, entendeu? Ele é um autobiográfico, só que não. Mas, enfim, mas é um tema muito sensível. E se vocês encontrarem esse filme em algum lugar, assistam, por favor. Não é um filme de terror, mas é um filme maravilhoso. Chama Krisha. K-R-I-S-H-A. Krisha. Teu próximo, Rô. Próximo e último. O próximo que eu vou falar aqui é o retorno do Kevin Williamson, que é o roteirista do Pânico, para o gênero que o consagrou, um slasher. É um filme de 2022 chamado Sick. E esse filme ele se passa durante a pandemia, ele foi filmado durante a pandemia e a história envolve a pandemia. Mostra um assassino, né? Um assassino, ele veste um moletom e um capuz e uma máscara hospitalar, dessa que todo mundo usou na época. A história são duas meninas que vão passar o isolamento numa cabana, né? Onde do pai de umas delas. Elas vão ficar lá o tempo da quarentena. E aí elas chegam lá na paz, vão ficar lá de boas, né? Isoladas, se protegendo. Mas, nesse tempo que elas estão ali, coisas estranhas começam a acontecer e um sujeito mascarado começa a tentar invadir ali. Uma delas teve um relacionamento mal resolvido que acabou em pouco tempo e a outra ela é mais despirocada assim, e a outra, a amiga, já é um pouco mais cuidadosa, né, com o que está acontecendo por causa da pandemia. Elas começam a receber mensagens de um celular de um desconhecido que fala que sabe onde elas estão. E aí esse cara começa a rondar a casa e tal e acaba invadindo a casa e aí a história se desenrola. É um filme bem curioso sobre as coisas que nós fizemos durante a pandemia, né? As responsabilidades que cada um teve e como cada um lidou com essas responsabilidades durante a pandemia e as consequências que isso traz. Eu acho, assim, a primeira vez que eu assisti, eu senti esse filme um pouco
pouco moralista, mas tudo bem, é um slasher, né? Slashers são moralistas, mas ele tinha um discurso que me incomodou. Eu já conversando com algumas pessoas que me convenceram que o discurso é o contrário do que eu tinha entendido. Mas assim, o filme ele não se esforça em apontar dedos, assim, falar, aconteceu por causa disso, você fez isso, mas é interessante isso, como ele ficou ali numa balança que pende para os dois lados, né? E de fato é o que rolou durante a pandemia. Tinha muita gente se protegendo, muita gente que não estava, tinha muita gente que acabava não se protegendo e colocava outras pessoas em riscos, né? Então, quem era ali... Todo mundo acabou sendo um assassino em potencial nessa época, né? Mesmo que involuntariamente, mas era um medo que tomou conta de todo mundo. E esse filme ele brinca com isso, assim. Mas eu ainda não tô contente com a solução dele, né? Como ele termina e a motivação. Mas é um filme interessante. Eu tenho um problema também com o final do filme, né? Com a revelação toda e tudo que acontece e tal. Eu tenho um certo problema com isso, porque ele é realmente ambíguo, né? Mas sobra um espaço, por ser ambíguo, ele sobra um espaço para você entender de muito errado. Exatamente. Eu acho que o leque é aberto demais. Mas talvez essa seja a proposta, porque quando você chega no final do filme, você fala assim, gente, na moral, ninguém se salva aí. Vocês estão tudo errado, gente. Vocês estão tudo errado. Na moral, vocês estão todos errados. Que era meio que rolou na pandemia, né? A gente, está isolado? Eu tô, mas eu vou ali visitar minha mãe. Mas é rapidinho. Cara, não é isso, não é rapidinho. Eu acho que o que incomodou a gente, talvez, porque quando você vê um slasher, você torce, né, pros bonzinhos e vai contra o mal, né? Contra o assassino, contra, enfim, qualquer coisa que esteja ali colocando aquelas pessoas em perigo. E nesse filme, todo mundo ali é assassino. Você não torce pra ninguém, você quer que todo mundo morra. Eu quero que o elenco inteiro, esses personagens todos morram. Então eu acho que essa sensação que dá. São poucas pessoas, então falta ali uma pessoa para você simpatizar com ela, para você torcer. Eu acho que isso também prejudica o filme pra mim, tá? Mas eu já vi gente elogiando muito o filme e já vi gente, como eu e você, assim, questionando esse detalhe no final, que eu acredito que seja a mesma coisa que a gente está falando. Provavelmente sim. Ele me incomoda só nisso, mas eu acho o desenvolvimento dele interessante. Eu acho que vale a pena assistir, vale pela jornada, sabe? Tá por aí, gente, Sick. Vão assistir, tá fácil de achar também. É um filme novo, do ano passado, então vocês encontram facilmente em lugares dessa vida aí. Eu acho que ele não entrou em nenhum serviço de streaming ainda. Eu vi na vida. Mas... eu também. Tem esse problema, né? Mas ele já tem um nome em português. Eu acho que ele já tá... Você vai contar pra gente qual que é o nome em português? Espera aí que eu vou procurar. Não, a gente vai encerrar esse podcast, porque não pode ser um nome bom. Não tem como ser um nome bom. Deixa eu ver. Não, tá como Sick mesmo. Eu acho que não tem lançamento em português. Porque eu achei que eu tinha visto ele com tipo Sick, hífen e uma palavra nada a ver, assim. Ele saiu lá fora no Peacock. Serviço de streaming no Peacock. E aí quem tem acesso ao Peacock vai conseguir ver. Mas ele não tem... Olha só, a gente estava aqui falando mal do filme, sem saber que o filme, né, não tem um nome em português. Pois é, eu então acho que alguém que colocou ele na vida fez esse adendo. Sick, a pandemia, né? Umas coisas assim. Algo assim. Vai saber. É isso. Procurem, divirtam-se com as nossas dicas. Se você tiver resfriado, use máscara. Mas a pandemia acabou. Não interessa, você quer passar vírus para as pessoas? Não passa vírus para as pessoas. Não faça isso. Não seja essa pessoa babaca. Não seja essa pessoa. Entendeu? Vai lá, não custa nada. Você põe a sua máscara, você espirra dentro da máscara, não passa o seu vírus da gripe para ninguém. Não interessa se é gripe leve, ou qualquer outra coisa que seja. Não faça isso. Por quê? Vamos se ajudar, gente, né? Mantenha as suas vacinas em dia. Isso, importantíssimo também. Essa coisa, mas agora eu vou ter que tomar vacina todo ano. Vai, ué.
Ué, sempre foi assim? Tá reclamando por quê? Quando você era criança, enfiaram um troço no teu braço, que tá com a marca até hoje. Tá reclamando do quê? Era um revólver. Quando você vai pras festinhas lá, o Zé Droguinha da vida, vocês colocam coisa no corpo que vocês nem sabem a procedência. Vai ali no corotinho. Então, e não reclama do corote. Corote de baunilha, não reclama. Agora tomar vacina... Como diz as tia véia, ficar fumando droga, não sabem nem o que tá fumando. Que você comprou do tiozinho ali, que você pagou R$10. Gente, aprenda uma coisa pra vocês. Essas coisas baratas não são boas. Barato sai caro, meu. O barato sai caro. O cara falou pra você que era de verdade. Vai por mim. Não é. Porque coisa de verdade não custa 10 conto, entendeu? Pesquise. Vá pelo menos 3 traficantes de confiança. E faz uma média. Sabe? Vai por indicação, entendeu? Pelo amor de Deus. É isso. Chega, senão a gente vai ser processado aqui. Eu não tô podendo. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.